Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas ficam preocupadas, né? Ansiosas, presas a tantas coisas deste mundo. Não que nós estamos alienados, não. O cristão pode participar, mas não precisa estar tão preocupado com tudo, né? O importante é nós buscarmos a presença do Senhor, nosso Deus, a cada dia, né? Amém. Graças a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu saí de casa lá, o time do Flamengo estava perdendo, né? Aí eu pensei, né? Eles cantam lá, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Uma vez crente, crente até morrer. Prefiro esse. Esse está escrito, amados. Aleluia. É bom pertencer a um time que nunca perde, né? Jesus ganhou o maior campeonato da história. Ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o inferno e deu tão grande salvação a todo aquele que nele crê. Glória a Deus. E você é cristão, você não é vencedor. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Está escrito, amados. Vamos ler na versão NVI. Aleluia. E chamou Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Repete comigo, por favor. Do Senhor se proverá. Amém. A mensagem é: Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Amados, nós demos aqui um contexto bíblico, no capítulo 21 do mesmo livro, Gênesis, sobre uma situação em que Deus cumpre a sua promessa. O nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de promessas. As promessas, as alianças do Senhor são algo que Deus mantém a sua fidelidade para com o homem. Deus é fiel em todo o tempo para conosco. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não se esquece, Deus não está distante de nós, Deus está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. E algo tremendo aqui, que no capítulo 21 de Gênesis, diz a palavra do Senhor: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Está aqui no capítulo 21, versículo 1. Ou seja, Deus então, Ele visita Sara. Havia uma promessa, que através de Sara e Abraão, eles iam constituir uma família, de uma família, um povo, de um povo, uma grande nação. E toda a humanidade da terra seria abençoada através desta nação. Olha para você ver. Verifique então como o diabo, na sua astúcia, lutou e luta até hoje para justamente destruir essa descendência, destruir essa fidelidade de Deus com Abraão, Isaac, Jacó e toda a descendência até os dias de hoje. Então há uma luta espiritual contra Israel, há uma luta espiritual contra Israel. Há uma luta tremenda contra essa nação, porque a ideia é invalidar a palavra de Deus, dizer que Deus não cumpriu a sua promessa. Mas situações aconteceram no passado, situações aconteceram há poucos dias atrás. Infelizmente, não há uma isenção de situações acontecerem a posteriori. Mas tem uma coisa: Deus vai manter a sua palavra.
Aleluia, porque nada impede que a palavra de Deus venha a ser concretizada, seja edificada, seja fortalecida e seja abençoada no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Agora, diz a palavra que o Senhor visitou a Sara. Quando Deus visita a Sara, justamente para cumprir aquilo que Deus tinha falado. Deus já falou com você alguma coisa? Deus já falou com você algo? Então faça o seguinte, confie no Senhor, porque Ele falou, vai acontecer. Se Ele disse, com certeza, bendito seja o nome do Senhor, coisa grande de Deus virá para a sua vida. E quando nós lemos, amados, no capítulo 21, nós temos aqui uma situação de alegria, de ganho. Ou seja, Deus então que havia prometido, Deus visita Sara e lhe dá a bênção do filho Isaque tão esperado, o filho da promessa. Aí você vai entender, pastor, mas como foi difícil para Sara, como foi difícil, de idade avançada, como estava seu esposo também, Abraão, pela dificuldade que tinha de gerar filhos, estéril, como gerar filhos, como ter ali uma descendência, como era possível isso? Mas Deus havia prometido, Deus havia falado, e Deus é tão maravilhoso, que Deus quando fala conosco, irmãos, Deus não é Deus de confusão. Você não precisa ficar, eu estou meio confuso, será que é de Deus, será que não é? Eu não sei, fique tranquilo, porque Deus é tão tremendo, que Ele revela as coisas para nós, de uma forma processual, parte a parte. Deus quando fala com Abraão e com Isaque, com Abraão, Deus fala até o nome do filho, para Sara também, e Ele chamará Isaque. Deus dá até o nome, que coisa maravilhosa, né? Deus dá o nome para o filho de Abraão e Sara, que diz que será Isaque, que significa riso. No momento em que o anjo fala que ela vai ter um filho, ela está na tenda, ouvindo aquilo que Deus estava falando através do anjo, na vida de seu esposo Abraão, e na tenda ela ri, ela dá uma risadinha assim, né? Aí o anjo fala, por que ela está rindo? Ela fala, não estou rindo. Você riu sim, você está rindo. Você acha que isso... Eu acredito que a risada não foi, irmãos, de uma coisa assim, de ironia. Não, mas como pode? Como pode Deus fazer? Aleluia. Pense uma coisa. Aquilo que você acha que nem subiu no teu pensamento, aquilo que você acha que não pode ocorrer, Deus pode fazer. Para a surpresa da sua vida. Bendito seja o nome. Quem está esperando surpresa de Deus na tua vida aí? Deus faz surpresas para nós, irmãos. Quem sabe se nesta noite Deus está enviando um anjo para ministrar algo na minha vida e na tua vida especial. Oh, glória ao nome, algo especial de Deus para a nossa vida. Bendito seja o Senhor, aleluia. Porém, amados, então nós temos aqui no capítulo 21 algo maravilhoso. É justamente o nascimento de Isaque, a alegria de ter Isaque. Mas, pastor, o senhor leu, Deus proverá, por quê, irmãos? Porque do 21, 22 e 23 há um processo, há situações. Se lermos depois, continuar lendo o capítulo 21, vamos ver que situação aconteceu. Já tinha nascido agora Ismael, que era o filho da escrava egípcia com Abraão. Foi aquele jeitinho brasileiro que deu, né? Foi aquele jeitinho brasileiro. Enquanto Sara e Abraão esperavam a promessa, está demorando. Aí Sara foi apressada. Olha só, isso é o perigo, gente. Muitas vezes nós queremos apressar as coisas de Deus. Nós queremos antecipar uma promessa de Deus na nossa vida. Isso não é bom. O bom é aguardarmos no Senhor nosso Deus. Porque se você quiser adiantar o processo, não vai dar certo. E é infelizmente isso que Sara resolveu. Olha, eu não tenho filho, Abraão, então pega a minha serva egípcia, tenha um filho com ela, eu vou tomar essa criança nos meus braços, e ela sim, e essa criança será o nosso herdeiro. O bom é esperar em Deus. Fala para o teu vizinho, o bom é esperar em Deus. Aleluia. Às vezes a gente passa por luta num trabalho, numa empresa. Não dá para ficar aqui não. Tem um chefe endemoniado, tem uns colegas complicados, eu vou sair daqui, não dá. De repente, você pode ser o agente curador daquele local.
Ah, eu não vou morar mais nesse local aqui não. Nossa, misericórdia. Pior que isso aqui, só a faixa de Gaza, não dá. Olha o Hamas aqui, Hezbollah do outro lado, não dá. Não quero ficar nesse local não. Mas se Deus usar você para ser um agente pacificador das coisas, e se Deus usar você para que algo maravilhoso de Deus aconteça naquele bairro, naquela rua, naquela cidade, Deus pode usar a tua vida. E muitas vezes a pessoa já sai logo do emprego e não sei o quê, já termina um relacionamento e não espera um pouquinho mais. Calma, meu irmão, calma. Espera em Deus. Espera em Deus. Deus pode usar a tua vida para ser um agente curador, sarador da situação. Aleluia. Quando você vem com intriga e briga e confusão no meio do grupo de pessoas, quem sabe se Deus não quer usar você como bem-aventurados pacificadores. Deus pode usar da tua vida, de chegar e falar, olha, Deus é maior, Deus é tremendo, glória ao nome do Senhor. Mas infelizmente, diz a Bíblia que Abraão deu ouvido a Sara, e ela teve um filho. E quando Agar ficou grávida, sabe o que aconteceu? Ela ficou dizendo, olha, eu estou grávida, você não consegue ter filho, a senhora não consegue. Quem é a senhora? E diz a Bíblia que houve desprezo e inveja da contenda na casa, na tenda de Sara. Irmãos, quando nós atropelamos nossas atitudes, nós vamos contemplar, nós vamos praticamente desfrutar de coisas que não deveríamos fazer. A gente tem que parar um pouquinho. Qual será o resultado? Quais serão as consequências de tudo isso? Depois, para você reconstruir, para você retroceder e recomeçar, será mais difícil na vida. Mas infelizmente, aí teve a gravidez, a tal ponto que Agar falou o seguinte, sabe, eu vou fugir, não aguento mais essa mulher, essa minha senhora, eu vou fugir, não tem jeito. E ela foge. Olha a situação que cria a contenda dentro de uma família, dentro de um lar, dentro de uma casa. Não estou falando de muitas pessoas, estou falando de Abraão, Sara, Agar, e ela está grávida. Não tem muita gente aí não. Quantas pessoas tem? 3 adultos e uma mulher gestante. Agora imagina uma confusão de mais gente, né? Uma família maior. Então a questão não é número de pessoas, é a questão, o problema quando surge muitas vezes, quando surge. E a questão ali agora é que ela foge. E quando ela vai fugir, o anjo fala, você está fugindo? Ah, não aguento mais essa mulher não, a mulher é muito chata demais, minha senhora não tem jeito. Volte, se humilha diante dela, porque Deus vai abençoar essa criança que vai nascer. Meu irmão, eu aprendo uma coisa com Agar, ela teve que se humilhar. Ela teve que se humilhar diante de tal situação, porque quando ela se humilhou, lá na frente Deus vai abençoar a gestação dessa criança. Aprenda uma coisa com Deus, quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se coloca numa posição de humildade, ela teve que reconhecer o senhorio e voltar para a casa da sua senhora. Eu acredito que Sara nem percebeu que ela tinha saído de casa. Ou se tivesse, saiu, que foi tarde, já era para ele mesmo, né? Mas diz a palavra que então que ela retorna e se humilha na casa de Sarai, ou Sara, ela se humilha ainda naquela casa. E quando a palavra do Senhor nos diz que ela se humilha, a criança nasce agora sim, agora vai ser esse herdeiro, mas Deus agora que vai mandar a promessa. Diga comigo, não é bom atropelar a promessa de Deus. Ela vai chegar na hora certa, no tempo certo, senão traz confusão. Só que agora Ismael cresceu, o garoto, Sara ficou grávida de Isaac. E agora? Se Sara já não gostava muito da cara de Agar, sabendo de Ismael, imagina agora que Sara está grávida. Agora é diferente. E o que vai acontecer? Ela chega um determinado momento e Agar começa a criticá-la. Como é que pode uma mulher dessa velha ter filho? Como é que pode esse tipo de coisa? E começa a ter zombaria, escárnio. É justamente nesta situação, diz a palavra que a Bíblia diz que Sara chega a Abraão e começou a buzinar na cabeça dele. Hoje em dia, raramente tem pessoas que não fazem isso, né? Fica falando muito da cabeça do outro.
E Sara começou a falar, olha, despede ela. E diz a palavra, você pode ler na tua Bíblia depois, na tua casa. Diz que Abraão ficou indignado porque Sara começou a falar. Despede essa mulher, despede esse menino, porque eu não aguento mais. Olha só. Irmãos, eu aprendo uma coisa com Abraão. Abraão, ele foi humilde. Porque podia falar assim, mas esse menino tem porque você que me arrumou. Você que disse que é para pular cerca, quer dizer, não pular cerca, pular tenda, e arrumar o teu filho fora. Não tinha cerca naquela época, era tenda. Você que mandou eu arrumar outra mulher. Eu que tenho esse filho, essa confusão, por isso que você falou. Irmãs, cuidado com o conselho que você dá para o teu marido. Cuidado, hein? Cuidado, vai dar um conselho, presta atenção com o conselho que você vai dar. Preste atenção com o conselho que você fala para ele, hein? E ela dá esse conselho simplesmente a tal ponto que Abraão vai falar com Deus. Irmão, sabe o que nós aprendemos muitas vezes? Nós tomamos atitudes erradas e depois falamos, e agora, meu Deus? Como eu vou resolver, meu Deus? Eu aprendo uma coisa com Deus, irmãos. Deus é muito maravilhoso, porque Deus poderia falar, o problema é teu, resolve você agora. Mas Abraão, ele fala, Senhor, o que eu faço? O Senhor fala, Abraão, ouve, olha só, gente, olha só como Deus é tremendo. Ouve a Sara em tudo que ela tem dito para você. Pode escutar. O que ela está falando? Despede o menino? Pode despedir o rapaz, pode despedir. Só que tem uma coisa, por causa de ser teu filho, eu também vou abençoá-lo. Oh, aleluia. Irmãos, como Deus é diferente de nós, hein? Porque Deus fala, o problema é seu, Abraão, resolve agora. Eu falei, eu te dar um filho aí, por que você não ficou esperando? Por que você foi apressado? Por que você deu em cima daquela escrava egípcia? Ficava com a tua velhinha mesmo. É dela que é teu filho, você não está entendendo, Abraão. O problema é seu agora, resolve aí. Mas não, ouve a Sara em tudo que ela tem dito. E eu vou obedecer, eu vou abençoar essa descendência, porque Ismael também é teu filho. E diz a palavra que Abraão um dia, ele chega em Ismael, dá-lhe um bocado de pão, dá-lhe um odre com água, coloca sobre os ombros do menino e Agar, e despede ele para o deserto. E eles vão para o deserto de Berseba, eles vão percorrer o deserto. Agora, amados, o que significa uma mulher sozinha com seu filho, um garoto provavelmente entre 12 a 15 anos de idade, no deserto, com um pouco de água e um pouco de pão, peregrinando por um deserto? O que significa isso? A palavra Berseba, no hebraico, significa poço de juramento. Juramento é compromisso. Eles vão peregrinando por um deserto. E qual é a atitude? Esta caminhada, esta jornada, com certeza, logo que foi, acaba a água, o deserto, acaba alimento, acaba-se esperança de vida, acaba expectativa do que vai acontecer. Provavelmente agora vem a morte. E eles estão caminhando pelo deserto, a tal ponto que Agar, ela toma agora seu filho e coloca uma distância de um tiro de pedra, acredite-se aproximadamente 100 metros de distância. Ela fica uma distância, ela vai, não quero ver o menino morrer, eu não quero que o meu filho morra diante de meus olhos. Ela toma a distância de Ismael, e ela pensa, ele vai perecer, ele vai morrer, mas Deus, oh, aleluia. Diga comigo, meu Deus é um Deus de promessas. Deus prometeu a Abraão, e ele vai ter descendência, Ismael também. Ele também vai ser abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Não era interesse de Sara. O interesse de Sara era somente abençoar Isaque. Aleluia. Aos olhos humanos seria a bênção somente sobre Isaque, mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Às vezes você olha para alguém e fala, aquela pessoa não merece, aquela pessoa não tem jeito, mas existe uma porta chamada
a porta do Calvário, a porta da cruz de Cristo. E esta porta, quando se abre, não importa o que a pessoa foi ou é, a porta é poderosa para transformar quem quer que seja. O Evangelho é o poder de Deus para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Se a porta se abre, Jesus entra e faz uma grande obra, porque Ele é poderoso para transformar quem quer que seja. Bendito seja o nome do Senhor. Acredite, acredite, Deus é fiel para transformar pessoas que você nem imagina. Ele é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em dado momento, o anjo vai falar com Agar. Agar, olha o menino. Deus ouviu a voz do rapaz. Agar chorava, mas pelo jeito o menino orava. Aleluia, porque Deus ouviu. Deus não viu o choro de Agar, mas Deus atendeu ao clamor de Ismael. O menino ali, o adolescente, orou, e Deus ouviu. E diz a palavra que Agar olha e vê um poço de água. Aleluia. Quando ela passou com o garoto ali, o seu semblante era, seu pensamento e consciência: morte. Aqui eu vou ver a distância, ou melhor, não quero vê-lo, mas a distância meu filho vai morrer. Mas ela não sabia que naquele percurso de próximo morte estava um poço, que Deus ia abrir seus olhos para ter água. Bendito seja o nome do Senhor. Para Deus, você não vê agora, mas tem poço, fonte aberta para você, para que você venha saciar a tua vida espiritual e Deus transformar a morte em vida. Aleluia. Diz a palavra que ela toma da água, dá para o rapaz, eles bebem, e ela vai em direção, continua a sua jornada. Aleluia. Sabe o que é lindo aqui, irmãos? Que deu água. Essa água, meu Deus, que água era aquela, hein? Que tomaram e continuou a jornada. E diz que ele cresceu, se tornou guerreiro. Teve esposa, teve família, e através de Ismael gerou-se 12 príncipes. Oh, aleluia. Irmãos, para quem estava para morrer, gerar 12 príncipes é demais, hein? É muita bênção demais, porque Deus é fiel, Deus é tremendo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Aí você vai, pastor, mas por que isso que aconteceu na vida de Abraão? Porque Abraão, irmãos, havia a promessa de Deus na vida dele. A promessa era para ele geração futura. Tanto é que veio sobre Ismael e também sobre Isaac, e continuando nos dias de hoje. Só que a promessa de Deus, ela é justamente, ela é trabalhada, ela é alimentada por vários fatores. Deus faz a promessa, mas é necessário alguns ingredientes nesta receita. Amém? Quem gosta de receita que levanta a mão? Quem gosta? Irmão, pode levantar a mão, não é pecado não. Será que alguém gosta mais de receita que a pastora Nancy? Eu duvido. Pastora Nancy gosta de receita demais. Gosta. Até suco de limão, se aparecer na televisão, ela quer ver receita. Que é água, limão e açúcar e gelo, ela quer ver, tudo quer ver, ela gosta de receita. Eu estou vendo qualquer coisa, uma receita, eu mudo. Eu estou vendo outra coisa, receita. Quando eu pego a televisão, que eu vou ver o YouTube lá, irmãos, tem 1.500 receitas. Receita disso, receita daquilo, receita. A promessa tem receita. E um elemento, em primeiro lugar, fé. A promessa precisa de alguém que tenha fé. Deus faz promessa porque você tem o ingrediente da fé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Segundo lugar, o ingrediente, sabe do quê? Que você precisa ter nessa promessa? Aleluia, a esperança. Pode passar o tempo que passar, mas eu tenho esperança que vai acontecer. Vai acontecer.
Bendito seja o nome do vai acontecer. Oh, aleluia. Terceiro ingrediente dessa promessa: quando Deus me der, será para a glória dEle, será reconhecimento que foi Ele que me deu, foi Ele que abençoou. Glória a Deus. Quarto ingrediente para a promessa de Deus na vida de alguém, é justamente aquilo que a Bíblia nos fala sobre Abraão. Diz que Abraão, aos Hebreus, ele se fortaleceu dando glória a Deus. E Abraão, tem filho? Não. E como é que está? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, você acha que Abraão, tendo uma promessa para ter filho, quando ele contava com Sara, ele olhava a Sara, uma veinha, caindo aos pedaços, doente, cheio de doença, não sei o quê. Não, ele olhava, glória a Deus, e pegava a veinha dele e abraçava. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, como você não tem o casamento? Abraça a esposa, dá glória a Deus. A glória a Deus, aleluia. Bem, como é que pode ter crente, casal que briga na época de inverno? É um pecado, quase blasfêmia. É no inverno que tem que estar junto mesmo. E no calor também, glória a Deus. Aleluia. Amados, Abraão, aleluia, recebeu promessa de Deus na sua vida. Bendito seja o Senhor. E nós temos o nascimento de Sara, o nascimento de Isaac na vida de Sara. Nascimento de Isaac, a promessa chegou, a bênção chegou. Aleluia. Mas amados, nesse contexto então, onde Deus deu a promessa, onde Deus foi ensinar a Abraão, que, é muito importante nós gravarmos isso, o abençoador é melhor que bênção. A bênção, ela é momentânea. A bênção que você recebe, muitas vezes até temporária neste mundo, é circunstancial. São algumas. Agora o abençoador na nossa vida tem que ser para sempre conosco. A presença do Deus abençoador é muito melhor do que a bênção que recebemos. As pessoas estão vinculadas hoje a uma mensagem de pregação de receber bênção de Deus. Amém. Graças a Deus que estão buscando na fonte verdadeira, que é Deus. Mas tem uma coisa, o abençoador é muito mais importante que as bênçãos. E Deus testou Abraão, quando ele pede o filho, quando ele disse para que ele desse o seu filho Isaque para ser sacrificado em holocausto no Monte Moriá, da qual Deus lhe mostrou. E agora o que é lindo e maravilhoso, versículo 8 do capítulo 22, irmãos, diz o seguinte: quando eles estavam para subir o Monte Moriá, que Isaque questiona com ele: pai, meu pai, sim, estou vendo fogo, a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse, versículo 8, mas disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam. Primeira coisa que eu vejo, antes do fato, antes do acontecimento, antes do holocausto, antes da prova final, Abraão já levanta uma palavra de fé, de esperança. Sabe o que Deus gosta de ouvir de nós? Sempre uma palavra de fé, de esperança. Oh, meu, está tudo perdido. Não, não está não. Deus é maior. Sabe o que a gente escuta muito hoje? Uma expressão. A gente até muitas vezes recebe no celular, né? A gente recebe: Deus está no controle. Alguém conhece essa frase? Alguém conhece? Deus está no controle? Uns quadradinhos assim, né? Deus está no controle, né? A gente recebe direto isso daí. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Amém. Agora, entre nós aqui, é fácil aceitar isso, que Deus está no controle? O que você acha? É fácil aceitar? Deus está no controle. Mas você fala: mas será que está mesmo? Mas será que, e se eu for, está aberta a porta? Será que tem como eu passar por isso? Será que eu vou enfrentar aquilo mesmo? A palavra de Deus aqui, eu acredito que Abraão já sabia disso. Ele já sabia de Deus estar no controle. Quando ele disse: meu filho, Deus proverá. Ou seja, ele está dizendo: meu filho, o controle está nas mãos do Criador.
Aquele que te deu para mim e para tua mãe, Ele está controlando tudo. Deus vai prover. Oh, aleluia. Quem está esperando uma provisão de Deus aí? Está esperando uma provisão de Deus para a tua vida? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Bem, diga comigo: esperar, acreditar e já ver. Vê como, pastor? Não estou vendo nada. Vê como? Pela fé. Aleluia. Você sabe que a fé tem olhos? Tem olhos? Nós enxergamos pela fé. Aleluia. Pela fé. Pela fé eu enxergo, pela fé eu vejo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus honra os filhos que de repente começam a enxergar as coisas pela fé. Oh, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Levanta a tua mão neste momento e fala: Senhor, pela fé nesta noite, já estou vendo no mundo espiritual coisas de Deus acontecendo na minha vida, da qual eu tenho esperado em Ti. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Tem um dia que eu conversei com um casal aqui da igreja. Eles falaram: pastor, a gente está pensando em comprar uma casa. A gente sabe que é difícil conseguir financiamento bancário. Difícil, papelada, burocracia e questão de situação, instabilidade financeira do nosso país e tanta coisa a mais. Eu falei: por que você não compra um chaveiro? O chaveiro é mais barato. Como assim chaveiro? O chaveiro é para colocar a chave da casa e você comprar. Porque você já tem, aí você fala: Senhor, Senhor, o chaveiro eu já tenho. Deus quer ver pelo menos você com o chaveiro na mão. Agora, você nem um chaveiro você comprou? Um chaveiro você vai ali no Largo 13, você compra um R$ 1,99, R$3 você traz um, meu irmão. Ainda que seja uma melancia cortada só um pedacinho. Ainda que seja só um anelzinho desse aqui, ó, um anelzinho com uma correntinha, uma coisa. Não, você vai lá, já tem um chaveiro. Só falta a casa, Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. Está esperando algo de Deus? Vá nas coisas mínimas, porque as máximas desce com Ele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Vá nas pequenas coisas, pequenos detalhes, e fala: Senhor, essa parte é minha, essa parte humana eu estou fazendo. Aí Deus fala: então, aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus é tremendo disso. Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós queremos que Deus faça tudo. Deus não faz, irmão. Deus não faz tudo para nós. Deus não vai fazer tudo para nós. Deus não vai fazer. Israel chega, Maurício, diante do mar ali, diante do mar vermelho, e agora? O mar à frente, deserto de um lado, montanha do outro, faraó atrás, o que vai fazer? O povo está desesperado. O que Deus fala para Israel? Diga ao povo que marche. Vão marchar na água. Todo mundo, vamos nadar, vamos passar nada nisso aqui. O Senhor fala: Moisés, o que você tem na tua mão? Uma vara, Senhor. Então estende a vara. Alguém poderia dizer: ele vai pescar. Porque Moisés pesca muito, porque é muita gente para comer. A moçada está com medo e está com fome. E uma pessoa com medo, muitas vezes, o estresse do medo, muitas vezes, faz a pessoa comer mais ainda. Tem gente que fica com medo, ansioso, não come nada. Outros também, meu irmão, quando senta à mesa, essa montanha se moverá. Oh, aleluia, glória a Deus, bendito seja. E come, e vai comendo, parece uma draga. E não vai pescar. Diz a Bíblia que Moisés estende o cajado. Diga comigo, quando Moisés estende o cajado, Deus começa a soprar um vento. Oh, aleluia, oh, glória. O vento só estava esperando. Jeová é agora. Se Deus conversasse com o vento, eu acredito que Deus conversa com o vento. Senhor, eu vou agora. Não, espera aí, Moisés não estendeu o cajado ainda. Espera. Vento oriental, espera aí. Quer ver? Se ele me obedecer, vai acontecer. Quer ver? Quando Moisés faz isso, Deus fala: vai, vento. Oh, aleluia.
Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Quando você faz o mínimo, Deus faz o máximo. Quando você faz pequena coisa, Deus faz grande coisa na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Então Abraão teve essa visão, irmãos. Essa visão que eu falo, essa mentalidade, esse pensamento. Isaac, Deus proverá, meu filho. Deus vai prover. Aleluia. Irmãos, a questão que você e eu muitas vezes nós queremos, Senhor, explica para mim como funciona isso. Porque a matemática diz 2 mais 2 é 4. Aqui diz assim, assim, assim. Senhor, me orienta como que funciona isso aqui, porque eu não estou entendendo. Deus faz tudo ao contrário das coisas que você não entender. Você consegue entender as coisas de Deus na tua vida? Se fosse para você entender como você chegou até nos dias de hoje, você teria explicação? Você consegue explicar as coisas? Eu não consigo explicar. Eu não consigo entender. Foi o que Deus foi fazendo na minha vida. E a gente vai recebendo a cada dia aquilo que Deus vai fazer depois de amanhã. E amanhã o que vai ser? Deus proverá. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. De uma coisa eu sei, Deus esteve comigo ontem, Deus está comigo hoje. E amanhã já está me esperando lá na frente. Oh glória, quando eu chegar Ele já está comigo aqui. Glória ao nome do Senhor, porque Ele é Jeová Jiré. Deus proverá. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Agora, quando chega no monte, meu irmão, aqui ele fala. Tem gente que fala, falar é fácil, né? Falar é fácil. Você falar é fácil. Ele falou, Deus proverá. Mas quando ele chega no monte, que ele toma Isaac. Irmãos, se Isaac tivesse, vamos calcular aí, uns 12 anos, 13 anos de idade, e Abraão já aproximando dos seus próximos 100 anos, você imagina no monte, o Isaac falar o quê? O que você vai fazer comigo, pai? Você vai ser o sacrifício. Irmãos, eu acredito que Isaac ia descer aquela ladeira. O rapaz ia descer. Você imagina Abraão com 100 anos querer correr atrás do menino. No pé do monte estavam os jumentos, servos de Abraão, olhando aquele velhinho descendo, correndo atrás do garoto. Você já pensou que manchete que ia dar? O que significa? E Abraão com a faca na mão correndo atrás do menino? Não. E outra. E ele estava com fogo na mão e com a faca na outra. Aí quem vê aquilo, pronto, vai matar e vai botar fogo. Vai acabar com o menino. Onde está? O que está acontecendo com ele? Meu Deus, isso não é amnésia. Isso é caduquice maluca mesmo. O que deu em Abraão? O falar, irmãos. Nós falamos. Agora que Deus nos dê graça para sustentar no limite. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus muitas vezes Ele nos leva ao limite. O limite. Agora estou no limite. Deus leva Abraão ao limite. Entenda uma coisa. Quando vier uma prova para você desistir da tua vida cristã, do teu ministério, daquilo que Deus tem na tua vida, aprenda uma coisa. É uma permissão de Deus de você muitas vezes passar por um processo de limite. E Abraão foi levado ao limite. Foi levado ao limite. Mas eu aprendo uma coisa, que quando Abraão estava no seu limite, Deus colocou uma ponte para ele pisar. E essa ponte é a ponte da fé, da certeza, que aquilo que ele havia falado, Deus ia zelar pela sua palavra que havia dito. Se Deus falou no versículo ele falou, Deus proverá, meu filho. Agora nesse versículo 14, Deus falou, eu provi para você, porque você falou, eu honrei o Espírito Santo. Irmãos, vamos falar a palavra de bênção. Porque se eu falar a palavra de bênção, Deus vai honrar minhas palavras. Se eu profetizar a palavra de vitória, Deus vai honrar minhas palavras de vitória. Por isso nós devemos tomar cuidado com nossas palavras.
Quantas vezes veio você e eu falando coisas indevidas? Coisas indevidas. Eu estava conversando essa semana, atendendo uma pessoa. Meu Deus, o que a pessoa falou para mim é uma coisa horrível. Ela tinha 9 anos de idade. O pai falou uma coisa absurda para ela. Entrou na sua mente, no seu coração. No dia do velório, seu pai, ao falecer, no velório, aquela pessoa estava com 9 anos, ela falou o seguinte no velório: de uma coisa eu tenho que dizer, nada de bom do meu pai. Nada de bom. Não tem nada a falar de bom do meu pai. Porque o meu pai falou isso. Eu não vou citar aqui para a igreja, é muito constrangedor isso. É terrível. Pais que falam coisa absurda para os filhos. Mas Abraão, ele falou: Deus proverá, meu filho. Deus vai prover. Deus vai prover. Você que tem seus filhos, Deus vai, fala para os teus filhos: Deus vai prover, meu filho. Você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito abençoada, minha filha. A bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sua casa. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Você vai ser um homem de Deus. Você, minha filha, vai ser uma menina do Senhor, princesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Alguém já ouviu falar do Paulette? Não? Morava no Vale do Paraíba? Não? Acho que você desconhece aqui em São Paulo. O Paulette antes era Paulinho, mas ele se envolveu com o homossexualismo na sua adolescência. Eu estou falando que eu conheço ele pessoalmente. E ele fez até uma mudança no corpo, mudou o corpo dele, seios e tudo mais, roupa. E ele chegava em casa daquele jeito, daquela forma, mas ele tinha uma vozinha, crente, servo de Deus. Ele chegava da noitada, da bagunça dele, ela olhava para ele e falava: a paz do Senhor, meu filho. Oi, vó. Oi, vó. Ela olhava para ele e falava assim: eu sempre te vejo homem, nunca te vejo outra coisa. Só te vejo você como homem mesmo. Ah, que isso, vó, esquece. Ela orava por ele. Ela olhava nele e continuava vendo o Paulinho, não Paulette, o Paulinho. Ela falece. Ele vai no velório dela. Tempo depois, ele se arrepende. Muda totalmente a roupa dele. Ele faz uma nova cirurgia e muda o seu corpo. Ele começa a testemunhar: Jesus me libertou, porque minha avó sempre me via o Paulinho e não Paulette. Aleluia. Pelos olhos da fé, você enxerga o sobrenatural acontecendo, não a normalidade e as coisas que você vê diante de destruição na sua vida, porque você tem uma visão diferente das coisas. Você tem a visão de Abraão, teu pai da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Mas, amados, diante das provas, diante das situações, eu quero encerrar aqui. Capítulo 21, verso 1, nós temos alegria, o ganho na vida de Sara. Mas no capítulo 23, nós temos uma tristeza. Nós temos: e foi a vida de Sara 127 anos. Oh, que benção, hein? Oh, Jesus, dá 127 anos para a pastora Nancy, para mim também. Eu sou 3 anos mais velho, eu com 130 a 127, maravilha. Esse foi usando a vida de Sara, 127 anos, que maravilha, aleluia. Eu aprendo uma coisa, irmãos, que no contexto da vida, o que vale a pena é a provisão de Deus nas nossas vidas. Que Deus ajude, que venhamos a continuar a confiar nas promessas do Senhor na nossa vida. As promessas de Deus, repito, são infalíveis, são imutáveis,
são perfeitas para nós. Espera no Senhor nosso Deus. Procure não se apressar. Procure não querer colocar os carros na frente dos bois, mas esperar que Deus faça a obra maravilhosa na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bom é confiar no Senhor e esperar nele a cada dia. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos, por favor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Senhor, se chegamos até o dia de hoje com vida, porque é um teu propósito. Senhor, é bom nós refletirmos que passamos por um processo de pandemia há anos atrás. Passamos por situações tão difíceis, Senhor. E enfrentamos no dia de hoje uma sociedade tão conturbada, tão complicada, Senhor. Mas se estamos vivendo até hoje, é pela tua bondade e misericórdia, Senhor. É pela graça do teu Filho Jesus Cristo. E nos ajuda em nossa caminhada, Senhor. Ó Deus, aleluia. Nos ajuda a darmos passos, Senhor. Passos de fé, passos de uma confiança no Senhor. Deus, tem misericórdia. Revela-nos mais do teu querer, da tua vontade, Senhor. Abra o nosso entendimento para compreendermos a tua gloriosa vontade a cada dia, Senhor. Ó Deus, nos ajuda pelo teu Espírito Santo, Senhor, nos conduzindo a passos verdejantes, refrigera a nossa alma em meio, Senhor, ó Deus, às situações difíceis da vida, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, nos leva como bom pastor, Senhor, aleluia, a passos verdejantes. Ó Deus, Deus tem misericórdia. Abra poços, Senhor, como abriu para Ismael e Agar, Senhor, no deserto da vida. Senhor, tem misericórdia. Abra mar vermelho, Senhor, e que possamos ter atitude de fé para as águas se abrirem diante de nós, Senhor. Quem sabe nesta noite há pessoas aqui que estão diante de situações, esperando uma porta que venha se abrir, uma decisão, Senhor, que precisam. Ó meu Pai, meu Senhor Deus, estenda as tuas santas mãos, Senhor. Quem sabe há pessoas aqui que precisam de uma revelação especial do Senhor. Ó Deus, como tu enviaste anjos, Senhor, para falar com Sara, com Abraão, Senhor, a respeito de Isaque, ó Deus maravilhoso, e mesmo momento conturbado sobre Ismael, o Senhor enviou anjo para falar, Senhor, para dar definição, orientação, zelo, cuidado. Que Deus tremendo, maravilhoso que tu és, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. É a nossa oração e fé, a nossa crença, esperança e confiança, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus.